Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui, nesse espaço, a gente conversa com lideranças, gestores, empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos falar com Paulo Afonso Pereira, presidente do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano. Bem-vindo, Paulo. E eu sei que tu não é só isso. A galera da edição botou porque tinha que botar uma coisa. Mas eu gostaria que o pessoal que não te conhece soubesse um pouco mais, que hoje parece uma entrevista, mas é um legado, né? Essa entrevista vai ser compartilhada com certeza. Muito obrigado, Márcio. É uma alegria estar contigo novamente, compartilhar algumas experiências, né? E fico muito honrado, né, que tu abra esse espaço e me estenda esse tapete para dizer mais algumas coisas do que eu sou, né? Bem, eu estou, né, presidente do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, mas eu tenho uma trajetória bem longa, né? Eu fui funcionário da Springer Refrigeração, fui assessor do Paulo Velhinho, fui diretor regional do INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, aqui no Rio Grande do Sul. Depois eu fui presidente deste mesmo instituto no Rio de Janeiro. Também fui diretor regional do Senai e do Senac, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma empresa de assessoria na área de propriedade industrial, notadamente marcas e patentes. Eu também sou atualmente vice-presidente do Conselho da Fundação do Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre. Sou vice-presidente do Instituto da Criança com Diabetes. Faço parte da Irmandade da Santa Casa. Sou do Conselho Financeiro da Kinder, que é uma instituição de benemerência. Sou vice-presidente, sou vogal da Junta Comercial, sou cônsul da Etiópia. Vê se não faltou mais nada. Cara, por aqui, eu acho né? legal. Por que eu te peço para te falar isso? Porque muitas pessoas que estão assistindo em casa eram da época que tu tinha que ser uma coisa só. Se tu era filho do padeiro, tinha que ser padeiro. E hoje tu pode ser padeiro e músico, padeiro e do Instituto Cultural. Tu não precisa mais ser predestinado a uma coisa só. E o canal Multi tem essa característica, né? Ser multi. Mas a pergunta é como ser multi nos dias de hoje, haja visto que cada um dessas entidades são entidades que mexem com vidas. Só como tu falou da diabetes, né? Sim, da diabetes, sim. Instituto da Criança com Diabetes. Cara, esse instituto é um instituto que me toca em específico, porque eu acompanho já muito trabalho, o Kinder já tive conhecendo, né? E são trabalhos, vão muito além do que as pessoas normalmente estão acostumadas, porque quando tu chega lá e olha o trabalho, ele não tem como tu não sair transformado, né? Como é que foi esse processo para ti hoje de tocar isso tudo e como é que tu te organiza? Bom, Márcio, em primeiro lugar, a grande maioria dessas atividades é uma atividade de doação, né? E por que uma atividade de doação? Eu fui muito auxiliado durante a minha vida, recebi muito. Então, eu tenho, na minha consciência, obrigação de devolver isso de alguma forma. Perfeito. E eu faço isso constantemente. Outro, isso me motiva a ficar atualizado, né? Porque quem para vai mais cedo, né? Aliás, tem um comentário de uma entrevista que fizeram com Clint Eastwood, né? Que vai fazer 100 anos, e eles, aos 96, ele foi uma entrevista e estava falando sobre o novo filme que ele estava preparando. E aí o entrevistado perguntou para ele, mas como é que faz tudo isso? Ele disse, eu não deixo o velho entrar dentro de mim. Perfeito. Então, eu procuro ter um espírito mais jovial, né, sem estresse. Quem trabalha comigo trabalha sem, né, correria. Eu ouço muito. Trabalho com pessoas... O termo bonito para isso é burnout. Burnout. O cara sem ter a síndrome, na paz. Isso que eu fazia. Exatamente. Eu fui assim sempre trabalhei assim. E sempre procurei trabalhar com pessoas competentes. Porque ninguém faz nada sozinho.
Ninguém. Quer dizer, eu fiz, tu fez. Não, nós fizemos e continuamos fazendo. Estamos fazendo o cultural novamente, que estava num período, enfim, de certa forma, meio no ostracismo. E aí me convidaram para assumir, eu assumi. E em menos de 2 anos nós demos a volta por cima. Posso falar um pouquinho disso? Claro, a ideia é essa, Paulo. Bom, é contribuir com quem está em casa, tanto inspiração como tem um amigo meu que fala fatos verídicos que aconteceram de fato. Causos verídicos que aconteceram de fato, que é o guri de Uruguaiana, que ele usa muito essa frase. Então, se é verídico, pode falar. É certo. Não, e aí quando eu fui primeiro convidado para ir para o conselho do cultural. E quando eu entro em alguma coisa que me chamam, eu não sou lá para fazer número. Não faço número. Não e é aí, fake. E aí eu comecei a estudar e vi que a situação não era das melhores, que a continuar daquela forma, o cultural não teria um destino favorável em pouco tempo. E, como conselheiro, em reunião do conselho, eu me manifestei, enfim. E aí abriu, no final do ano de 23, abriu, quer dizer, foi feita, tinha que ser renovada a diretoria. Eu me apresentei como um possível candidato, né? E aí fui eleito. E aí, a partir daí eu fiz um trabalho de remodelação. Quando eu cheguei no cultural, eu recebi o cultural com 2 pessoas. Uma senhora do cafezinho e um rapaz que fazia algumas coisas no computador. Era esse o cultural que eu recebi, e não tinha memória, não tinha... Quer dizer, estava tudo lá dentro, mas tinha que se saber. Aí eu convidei um rapaz que é meu CEO hoje, o João Rios, que já havia trabalhado no cultural há algum tempo e tinha uma memória. E aí começamos a trabalhar, né? Bom, quando fechou o ano de 2023, o balanço apresentava um déficit de R$940 mil. E era um desafio. E nós começamos a trabalhar e tal. Fechamos 2024 com um déficit de 400 mil. Conseguimos baixar 500 mil. Só $1 milhão. Só na administração, redução de despesa, né, algumas coisas. E agora, em final de 25, nós vamos fechar o ano com superávit. E eu explico por quê e como. Milagre não existe, né? Exatamente. Bom, eu sempre digo, Márcio, que quando tu é convidado, tu vai para fazer alguma coisa, o primeiro verbo que tu tem que declinar é querer. Se tu não quer, não adianta. Não adianta o cara querer te botar de presidente, dar não sei o quê. Se tu não adianta ser governador se tu não quer ser governador. Tá? Então, o verbo querer, entende, te impulsiona para fazer o que tu pretendes. Bom, e aí começamos a trabalhar. Olha, o Cultural tem uma sede própria na Riachuelo, que foi construída por administrações excelentes no passado. Aliás, o Cultural foi fundado por Érico Veríssimo há 87 anos atrás. Que legal, cara, não sabia. Bom, aí tem só isso, o Érico Veríssimo foi o que fundou. Tem um prédio de 6 andares. Érico Veríssimo, o pai, né, cara? O Luiz Fernando, a galera conhece mais o Luiz Fernando dessa geração. Érico Veríssimo, o pai, meu conterrâneo de Cruz Alta. Isso. Aí, o prédio de 6 andares vazio. Só o 6º andar, que era a diretoria. Pô, tem que fazer funcionar aquilo aí. A gente começou a trabalhar, mas começar do zero. O cultural que perdeu muito da sua essência de ser formador de pessoas na língua inglesa, foi um ícone aqui, enfim, formou muita gente. Tu fala do cultural, estudei no cultural. Bom, nós começamos a fazer um planejamento. E aí houve uma casualidade muito grande. Quando eu fui eleito, eu montei um novo conselho. Fizemos uma revisão dos estatutos, eu montei um novo conselho e convidei pessoas extraordinárias para fazerem parte desse conselho. Entre as quais José Paulo da Rosa, que hoje é reitor da Unicinos, que na época era
o secretário de Educação de Porto Alegre. Mas era meu amigo, né, desde os tempos de Senai, entende? Né? E eu convidei ele, entre outros, e aí ele, sabendo que a gente precisava, enfim, ter recursos, né? Ele disse, Paulo, eu estou pensando em locar 2 andares lá do Cultural para a gente fazer formação de professores para a escola pública aqui de Porto Alegre. Eu digo, que legal, pô, 2 andares já me dá um respiro, né? E aí as coisas andam, né? E ele foi convidado para fez, enfim. Hoje é o reitor da Unicinos, está fazendo um trabalho maravilhoso. Bom, aí parou, né? Mas, como nós estávamos nesse perfil, o secretário atual, o Pascoal, que é daqui de Sapucaia, se não me engano, né? Ele foi lá visitar o local, né? Para ver as instalações, não. E as instalações são maravilhosas, são fantásticas, perfeitos, feitos para ser escola, né? Salas amplas, ar-condicionado, tudo. E aí ele olhou e disse, não, aqui, realmente, aqui dá para a gente fazer o curso e tal, né? Aí eu ousei, eu digo, Pascoal, eu quero te locar todo esse prédio, porque eu sei que eles estavam deficientes no lugar onde eles estavam, com toda a secretaria. E ali cabe toda a secretaria. Essa minha ousadia andou, foi para a prefeitura, teve todos os trâmites, passou por todas as etapas e tal, e nós firmamos um contrato e locamos todo o prédio para a Secretaria da Educação, o que nos dá fôlego para continuar, por isso que eu te digo, no final nós vamos estar zerado, mas não para aí. Então eu vou pedir esse intervalo, eu acho legal essa subidinha para o segundo bloco, certo. Que daí tá bom. Tranca a pessoa. Vai lá, não sai daí, toma um café e já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com Paulo Afonso, que está dando uma aula aqui e no último bloco ele falou, e não é só isso, é a frase que a gente pausou, que vem na continuidade da história do Cultural. Na continuidade é o seguinte, nós assumimos a operação do IASG ali na Venâncio Aires. O IASG tinha uma escola ali, nós não compramos, o IASG continua, nós compramos a operação daquele que era franqueado do IASG. Aí estamos instalando ali o novo Cultural, né, de Porto Alegre. E essa ida para lá foi muito oportuna, porque nós teríamos que ir para algum lugar, né? Porque, afinal de contas, nós temos alunos, hoje estão em andamento, né? Nós já estamos nos mexendo para isso. E aí, o plano é o seguinte, dessa unidade que nós estamos terminando de reformar ali na Venâncio Aires, a gente pretende fazer um modelo. E esse modelo vai ser replicado para outras cidades. Eu quero que o Cultural cresça, entende? Não somente dentro de Porto Alegre, não. O próximo passo é ir para algumas cidades empreendedoras que têm desenvolvimento, que têm indústrias que estão crescendo, que precisam da língua inglesa, porque sem a língua inglesa tu não vai desenvolver, né? Não consegue fazer, porque tudo gira em torno de um mercado internacional, enfim. Então, nós vamos até 27, a ideia, tomara que dê certo, mais 5 escolas, né, em municípios, como eu te falei, que têm progresso, que têm vontade, que têm, enfim, estrutura para desenvolver. Esse é o plano que a gente está fazendo com a matriz nessa escola que a gente está reformando. Cara, do pouco que o pessoal está te ouvindo em casa, dá para ver primeiro, pensar fora da caixa, né? Não tem como dar esse salto aqui sentado. Um dos superintendentes aqui da Universidade da UBRA falou da segunda maior recuperação judicial da história do Brasil, que foi a UBRA com 7 bi conseguisse isso, né? Coisa que para muita gente não... Então, e sem milagre, e fazendo dentro das 4 linhas, fazendo o trabalho que deve ser feito.
Mas ele, com certeza, declinou o verbo, né? Pois então. Ele quis, né? Esse aí, isso. E ele e o grupo, né? Que Sim, estava lá, sim, como sim, tu falou, sim. todos, né? Mas o que é interessante, Paulo, antigamente tinha isso, ou cultural ou IASD, né? Tu tinha só 12 opções, né? Hoje em dia tem várias escolas de inglês e ainda assim eu estava lendo uma estatística esses tempos, não sei se está correta, que apenas 3% da população, eu acho que do Brasil, domina o idioma, né? Tem o prazer de olhar um cinema sem precisar ler as letrinhas, poder ouvir uma música e entender o que está tocando. Lá em Itapuã, na minha terra, eu tenho uma música que eu adorava, né? O ritmo e não era raro a gente ouvir os coleguinhas cantando na versão deles, né? O cara inventa um dialeto daquela letra e canta, né? E imagina quando o cara sabe do que está cantando, poder andar aqui no Brasil e olhar car wash, padaria Breda, ver as coisas e abrir a mente e poder viajar pelo mundo sem necessariamente precisar de um tradutor é uma sensação que não é longe, né? Antigamente tu pensava, são anos até outro idioma. Com o método de ensino hoje cada vez mais aprimorado, não precisa sofrer tanto, né? E isso que tu está falando foi exatamente o motivo que levou o Érico Veríssimo a fundar o IAGE para difundir a língua inglesa, porque ele cultural. Aliás, desculpe, o IAGE nós absorvemos o cultural, né, para fundar o cultural, para que as pessoas tivessem exatamente isso que você está falando, poder ver o filme, entende, sem ler, ouvir música, entender, ler principalmente, até porque ele era o tradutor da Livraria do Globo, né, que recebia as notícias, livros, enfim, ele traduzia a Livraria do Globo, imprimia, vendia, ele era o tradutor. Para mim, ele já era o cara só com o tempo e o vento, né? Inclusive, eu tenho o DVD original da primeira gravação, né? O segundo do Jaime Monjardim foi espetacular. Sim. Mas o primeiro Tempo e o Vento me marcou a ponto que eu tenho não tem as fitas cassete, né? Mas tem os DVD da época, né? E imagina um cara desse. Quem eram os atores? Lembra? Rapaz, era eu não vou recordar todos de cabeça, mas o Capitão Rodrigo era o Tarcísio Meira. Tá, esse da novela, tá fazendo? Não, do primeiro Tempo e o Vento, sim, gravado lá atrás, sim, né? Sim, mas como novela. Né? Como série. Como série, sim. Quase, hoje, né? Uma Netflix da época, né? Mas o Capitão Rodrigo, da época, espetacular. Depois o segundo foi o Tiago Lacerda, né? Sim. Mas não desfocando do inglês. Então, um cara como o Érico Veríssimo consegue fazer uma obra que ele fez e ainda 1933, né? E um pé no inglês, né, que não era na época, né, tão fácil como é hoje. O que hoje está facilitando o aprendizado? Tu sente que a piazada muito, porque tu olha vídeo, olha tudo, né? Olha, nós temos um aluno lá que eu digo, esse aqui é o aluno símbolo do cultural. Ele deve ter o quê? Uns 10 anos, 11, se tiver por aí. E estuda, é aficionado, gosta, porque ele quer ser astronauta. Olha que tal. Ele quer ser astronauta. E lá a gente tem um grupo, né, de adolescentes, de alunos, tem adultos, enfim, né, que querem se aprimorar justamente isso, pela necessidade que tem, né, até de viajar, né, de conhecer, de saber. E nós temos uma metodologia, a gente criou uma metodologia própria, porque tinha uma metodologia que era do IASD, que era tradicional, que era um curso de 6 anos. Eu fiz IASD, né? E tinha fita cassete. Não. Eu fiz na época da fita cassete. Mas tinha 6 anos, tu estudava inglês, fazia as provas e tal. E isso ficou um pouco superado, né? Principalmente porque entrou muito curso online, né? E a gente não quer entrar, não vai fazer isso. A nossa metodologia é presencial, porque a gente desenvolve não só a língua inglesa, mas relacionamento humano, conhecimento. Ou seja, a gente ampliou a questão da simples aprendizado de língua inglesa para outras necessidades que a gente precisa como ser humano, né? Perfeito. Então, essa metodologia que a gente fez está muito especial. E ela ela não vai a partir como era antes, de um livro, né? The book's on the table, this is my finger. Não. A gente conversa com os alunos e entende o que ele quer aprender.
e a gente desenvolve isso com ele, ele aprendendo o que ele quer. Claro, dentro de uma organização. Nós temos uma gestora didática, né, que trabalha tudo isso, professores competentíssimos, né, mas nós estamos mudando o mindset, né, a forma de pensar. Mindset muito bom, né? A mentalidade, a gente já vai fazendo espetáculo em inglês. E isso acho que gera menos evasão, né? O cara não tem vontade de sair. Exatamente. Se ele está buscando o que ele quer. Exatamente. Sabe o que a gente falava lá assim nas internas, quando a gente estava planejando? Não adianta o aluno ir lá porque o pai quer que ele entenda, né? que ele aprenda. Diz, não adianta tu sentar lá e o pai com 38 na tua cabeça, tu vai aprender inglês. Não adianta, ele foge, não aprende e não adianta nada. Então, mais uma vez, o querer, entende, é que impulsiona, né, essa necessidade, essa vontade e o aprendizado, inclusive. Boa. E, Paulo, falando um pouquinho mais de projeções, né? O que vocês... como é que tu enxerga hoje daqui a um tempo, né? Tu falou de 2 anos, né, cara? E é pouco tempo, e é 2 anos com enchente, 2 anos com situações econômicas, às vezes, não tão favoráveis. Como que tu enxerga daqui para frente e como é que vocês estão, como eu disse, dobrando a meta, né? Veja bem, a gente tem vários desafios. Nós temos um desafio, né, de o Brasil sair da letargia que ele se encontra em todos os sentidos, né? E saindo dessa letargia, as coisas ficarão mais fáceis. Mas eu não espero as coisas acontecer. Perfeito. Tá? Eu tento fazer primeiro. Com os recursos que tem hoje. Exatamente. Hoje. Então é o seguinte, nós vamos crescer, com certeza. Não, isso é planejamento, é fato. Nós já temos as condições para fazer isso, já temos os recursos, tá? E vamos crescer. Essa meta de 7 escolas até 25, ela é factível, tá? Eu falei, assim, num programa, acho que foi lá com o Mendelski, e ele perguntou, mas aonde? Aí eu disse, Novo Hamburgo, São Leopoldo, sei lá eu, Bento, Caxias, cidades que têm desenvolvimento. Me liga uma pessoa que foi diretora, ou foi alguma coisa, do próprio IASG, aqui na região. Pô, quero saber quando é que o senhor vem, porque nós precisamos e tal, está aberta, a prefeitura já quer... Não, o primeiro passo nós estamos dando aqui em Porto Alegre. O que vai acontecer, nós vamos ir pelos caminhos corretos, vamos procurar as pessoas certas, né? Mas, por enquanto, é só, né, um planejamento que vai ocorrer. Tu me conheces, eu fui 6 anos presidente da Associação Comercial, em 3 gestões, e o que eu me comprometi, o que eu planejei, o que eu quis fazer, aconteceu, né? Então, eu tenho essa característica. E isso é interessante, Paulo, para inspirar quem está em casa ou que vai assistir essa entrevista em algum momento no celular, né? O Érico Veríssimo não tinha celular, né? Não estava tão fácil assim. Não. E tu veio de uma época onde as coisas não eram tão fáceis. Então, agora, tu manter a tua raiz, a essência da persistência, do planejamento, de não esperar cair do céu, com os recursos que tem hoje, né, estão muito mais fáceis. E eu vou além, cara. Eu pude vivenciar isso na Associação Comercial de Porto Alegre, né? Vi o teu trabalho nesse tempo todo de perto. E a questão do escutar, né? Como as lideranças hoje, muitos perderam essa habilidade de ouvir, né? Perderam a habilidade de falar também, né? Porque liderança não só escuta, liderança também emite a sua opinião, também vai, fala, tenta mudar, né? E me parece que existe um certo mutismo hoje, eu não sei se por temor, por falta de ousadia, né? Agora, Márcio, ninguém faz nada sozinho, né? Eu tenho um time excepcional hoje no cultural, tanto no administrativo quanto no didático, e é por isso que as coisas estão acontecendo. Perfeito. Tá? E outra coisa, alguém disse isso uma vez, que eu ouvi isso, não é criação minha. Considerações finais. Né? Já vou deixar essa tua dica, porque já está quase estourando o tempo, então esse último exemplo tem que ser o para cima. Tá bom. Posso falar agora? Claro. Aí é o seguinte, se eu gosto de trabalhar na sombra, perto, junto de árvores frondosas, eu não gosto de trabalhar no deserto. Boa. Que não tem, né, que é cáustico, que é ruim. Então,
Se tu trabalha perto de árvores frondosas, o teu trabalho fica mais fácil, mais tranquilo. E essas árvores frondosas são as que te dão a sabedoria, são que te dão a força, o aconselhamento e a união para fazer resolver algumas coisas. Que baita exemplo, que baita frase. Se a gente tivesse combinado, não ia sair tão bonito. Então, você que assistiu até o final da entrevista, já usa essa aí no seu grupo, na sua família. Trabalhe na sombra, trabalhe com árvores frondosas. Muito Não obrigado. é trabalhar na sombra por ser preguiçoso, não. Não. O exemplo é pelas árvores frondosas que tu tem que ter ao teu lado. Exatamente. Eu, quando treinei meu pessoal em São Luís Gonzaga, no pelotão de operações especiais, lá eu era um dos únicos aspirantes que treinava o pessoal na sombra, porque no sol eles desmaiavam, não aprendiam, e às vezes só direita e esquerda para muitos. A gente falava, colava as placas no calor, dá condição para o cara e treina, depois é mais fácil. Eu tenho outra coisa que eu costumo dizer sempre, é o seguinte, tem asa, voa. Olha aí, fechamos em chave de ouro, Paulo. Muito obrigado mais uma vez. E espero que você que assistiu toda a entrevista, ou um pedaço, não importa, compartilhe com mais pessoas que essa entrevista pode inspirar. O Multi Entrevistas fica por aqui e até o próximo programa.